Durante séculos, o Japão manteve um forte sentimento de isolamento devido à sua geografia, língua e cultura únicas. Com políticas anti-imigração rigorosas, o Japão tem sido uma exceção entre os países mais ricos do mundo, com uma imigração mínima e um número insignificante de estrangeiros a viver permanentemente no país. No entanto, nos últimos anos, assistiu-se a uma mudança significativa na abordagem do Japão, com a nação a abrir-se discretamente a OS estrangeiros e a registrar níveis recorde de imigração. Estas mudanças estão a ocorrer a um ritmo acelerado e terão um impacto profundo no Japão. Para compreender por que razão estes desenvolvimentos são significativos, é necessário explorar as origens da resistência do Japão à imigração e a forma como o país conseguiu preservar a sua identidade cultural distinta. As raízes da resistência do Japão à imigração remontam ao início dos anos 1600, numa altura em que o mundo estava a viver as primeiras fases da globalização. As potências europeias estavam a expandir os seus impérios coloniais, a aventurar-se mais profundamente na Ásia e a aumentar a sua influência na região. O Japão encarou esta intrusão ocidental como uma ameaça significativa à sua cultura e segurança. Em resposta, em 1633, o Japão implementou uma política conhecida como Sakoku, que se manteria em vigor durante os 2 séculos e meio seguintes. Ao abrigo da política Sakoku, foram proibidas todas as relações entre o Japão e os países ocidentais e as interações com as nações vizinhas, como a China e a Coreia, foram estritamente limitadas. Os comerciantes estrangeiros foram expulsos do país e os cidadãos japoneses foram proibidos de sair do Japão. Aqueles que desafiassem este édito eram impedidos de regressar. Como resultado, o Japão embarcou num período de isolamento sem paralelo, que durou mais de 200 anos, mais longo e mais restritivo do que qualquer outro país na história moderna. O legado desta era isolacionista é um tema de debate permanente no Japão. É frequentemente vista como uma era dourada, um período de estabilidade, prosperidade e paz, enquanto o resto do mundo enfrentava a colonização e os conflitos. Livre da agitação vivida noutros lugares, o povo japonês mergulhou na arte e no lazer, criando o conceito do Japão como um mundo flutuante, desligado das dificuldades da experiência humana normal. Embora a política Sakoku tenha terminado há muito tempo, o seu impacto ainda se faz sentir no Japão de hoje, de acordo com muitos acadêmicos japoneses. Devido a este longo período de isolamento, o Japão manteve as suas normas culturais e sociais num grau muito superior ao de outras nações. Esta particularidade torna mais difícil para os estrangeiros compreenderem e adaptarem-se plenamente à sociedade japonesa. Além disso, apesar de se ter reintegrado na política e no comércio mundiais ao longo do tempo, o Japão manteve um certo nível de isolamento. O país esforça-se ativamente por preservar a sua cultura e as suas políticas de imigração historicamente rigorosas têm desempenhado um papel significativo na manutenção do número de estrangeiros, incluindo trabalhadores qualificados, o mais próximo possível de zero. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a obtenção de asilo, cidadania ou residência de longa duração no Japão. Prevê-se que esta mudança tenha consequências de grande alcance para a paisagem cultural e a composição social do Japão. O Japão orgulhava-se da sua resistência à imigração, encarando-a como um meio de manter a sua cultura e caráter distintos. Contudo, nos últimos anos, esta abordagem tem se tornado cada vez mais problemática. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, assistiu-se a uma espantosa transformação econômica no Japão, conhecida como o milagre econômico japonês. Apesar da devastação causada pela guerra, o Japão recuperou rapidamente e registrou um crescimento econômico significativo a partir da década de 1950. No entanto, este boom econômico coincidiu com um declínio significativo da taxa de fertilidade do país. Os casais japoneses estavam a ter menos filhos, e esta tendência continuou a agravar-se ao longo do tempo. Consequentemente, o crescimento demográfico do Japão, que tinha sido uma força motriz do seu sucesso econômico, começou a abrandar e acabou por parar. Na última década, a população japonesa começou mesmo a diminuir. Esta crise demográfica constitui um grave desafio para a já estagnada economia japonesa. Com uma população em declínio, torna-se cada vez mais difícil alcançar o crescimento econômico, uma vez que há menos trabalhadores e consumidores. Para além disso, o Japão não só enfrenta uma população em declínio, como também uma população envelhecida. Isto significa que haverá menos trabalhadores para sustentar um número crescente de pessoas idosas que dependem das pensões do Estado.
Prevê-se que as implicações desta mudança demográfica sejam devastadoras para a economia do Japão. Nos próximos 50 anos, prevê-se que o país perca 1/3 da sua população. Embora o Japão não seja o único a enfrentar desafios demográficos, distingue-se pela ausência de imigração como solução. Outras nações ricas e desenvolvidas da Europa e da Ásia também se debatem com taxas de fertilidade em declínio. No entanto, conseguiram atenuar alguns dos impactos econômicos ao acolherem imigrantes. A imigração tornou-se uma necessidade econômica para estes países, assegurando o crescimento das suas populações e economias. Sem ela, alcançar o crescimento econômico torna-se significativamente mais difícil. Infelizmente para o Japão, o envelhecimento da sua população e a sua rápida diminuição complicam ainda mais os seus problemas econômicos. Ao contrário de outros países, o Japão não tem procurado a imigração como solução para atenuar estes desafios. O país manteve a sua política de imigração zero durante décadas, o que dificultou a resolução da crise demográfica e das suas repercussões econômicas. Nos últimos anos, porém, o Japão começou discretamente a inverter esta política de imigração de longa data. O governo implementou medidas com o objetivo de atrair mais trabalhadores estrangeiros e talentos internacionais. A tomada de consciência de que a imigração é necessária para atenuar os problemas econômicos e populacionais levou a esta mudança de política. Estas medidas são susceptíveis de ter efeitos profundos e duradouros no Japão, podendo alterar o país para sempre. Desde 2013, o país tem vindo a acolher ativamente centenas de milhares de imigrantes, marcando um afastamento significativo da sua anterior posição de sociedade fechada. O número de estrangeiros a viver no Japão triplicou desde 1990, atingindo um recorde histórico de 3 milhões no final de 2022. Este número continua a aumentar, com 1 milhão de pessoas a entrar no país desde 2015. De fato, o governo espera que pelo menos 10% da população do Japão seja constituída por estrangeiros, ultrapassando a atual percentagem de cidadãos estrangeiros em países como o Reino Unido. É interessante notar que esta mudança significativa na demografia não resultou numa reação populista, como se verificou em alguns países ocidentais. Os inquéritos indicam que cerca de 70% dos cidadãos japoneses encaram positivamente o afluxo de imigrantes. Esta aceitação pode ser atribuída à consciência dos desafios que o Japão enfrenta e ao reconhecimento de que os imigrantes podem desempenhar um papel crucial na superação desses obstáculos. De fato, a decisão do Japão de aceitar a imigração é principalmente motivada por necessidades econômicas. O país debate-se com questões como o envelhecimento da população, a diminuição da mão de obra e o declínio da taxa de natalidade. Os trabalhadores estrangeiros trazem competências valiosas, mão de obra e novas perspectivas que ajudam a resolver estas preocupações prementes. O sentimento geral entre a população é que os imigrantes são não só necessários, mas também benéficos para o progresso global do país. Embora estas reformas da imigração respondam a necessidades econômicas imediatas, estão também a preparar o caminho para uma nova era na história do Japão. As mudanças provocadas pelo aumento da população estrangeira irão, sem dúvida, alterar o tecido da sociedade japonesa, especialmente em locais como Tóquio, onde a diversidade e a natureza cosmopolita se tornarão mais visíveis. As reformas da imigração no Japão desde 2013 tiveram um impacto profundo na composição demográfica e na dinâmica social do país. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de gostar, comentar e subscrever o nosso canal.